Criado em Guaporé, Rio Grande do Sul, mudou seus 16 anos para Porto Alegre. Naquela época começou a trabalhar com sistemas de rede em uma empresa da capital. Aos 18, concluiu uma formação para sistemas Microsoft. E um ano mais tarde, fundou sua própria empresa voltada à segurança na internet. Por mais de uma década, colheu os frutos por ter optado por abrir seu próprio negócio. Mas às vésperas dos 30 anos, viajou a turismo ao Nepal, ao Tibete e a Butão. Esse foi o começo de uma longa viagem em que durante 3 anos realizou trabalho voluntário e visitou projetos de educação alternativa e comunidades sustentáveis pelo mundo. Hoje, seu foco é construir a AINI, uma escola de educação livre aqui no Rio Grande do Sul, um novo modelo de educação, um espaço para crianças, pais, educadores e comunidade. Nossa, seja muito bem-vindo ao Demasiado Humano, Thiago Berto, é um prazer tê-lo aqui muito no obrigado. podcast. Mais do que as palavras, é a bonita energia de você colocar e apresentar esse personagem, que sou eu, né? Obrigado. Que legal, Thiago. Fico muito feliz de tê-lo aqui. Essa história é muito bacana que tu tem e essa proposta de vida e esse projeto maravilhoso focado na educação. Antes de mais nada, Thiago, eu queria te perguntar sobre a tua história. Lá no começo, da onde surgiu tudo isso, né? Você veio do interior do Rio Grande do Sul. Gostaria que você contextualizasse aqui para os nossos ouvintes. Certo. Eu gosto muito, é muito gostoso olhar para trás agora e falar dessa história do ponto de vista, da perspectiva do presente, né? E olhar para trás e ver positivamente como tudo fez sentido, tudo que eu passei. E dando esse contexto de que tudo fez sentido e de que sim, é positivo, eu posso com tranquilidade compartilhar, como eu falei antes, né? Um livro aberto com vocês, porque poderia ter todas as características de um livro, de um filme, quem sabe dramático, mas eu sempre dou esse viés de que não tem vitimização. É muito provável, e eu compartilho contigo, com os ouvintes, dentro do que eu acredito, do que eu sinto, que eu escolhi tudo isso, escolhi esse Sim. caminho. E provavelmente eu estava sentado em alguma dimensão e disse, ok, é hora de descer e aprender um pouco mais. E se a escolha foi essa, o plano está saindo muito bem. E a minha sala de aula, o meu espaço didático de aprendizado, que era chamado Infância e Adolescência, foi muito, muito rico. Uhum. Rico por quê? Porque realmente eu aprendi um monte com tudo que aconteceu. Eu tive nos meus pais um casal de mestres, que eram 2 jovens que procuraram fazer o melhor que podiam e se equivocaram um monte, enfim, com as escolhas. Eu acho muito bacana que eu tive muitos mestres e gurus que passaram pela minha vida, assim. Guru podia ser um rapaz tomando uma cerveja num bar, ele foi um guru para mim, né? Não tem essa ideia então, de me deixar como um mito. Mas em um certo lugar da viagem me perguntaram, mas deixa eu te perguntar, quem é mais velho, tu ou teu pai? Eu disse, meu pai, né? Quando eu nasci ele tinha 20 e poucos anos. Sim, isso é verdade, mas deixa eu te dar um outro ponto de vista. Tu e teu pai, em verdade, têm a mesma idade, porque ele passou a ser teu pai quando tu nasceu, no mesmo dia que tu passou a ser filho dele. Antes ele era um outro cara, com outro ponto de vista, outras ideias da vida, e tu mudou tudo, mesmo que tu não tenha sido o primeiro filho, porventura. Uhum. Isso me deu uma ideia de, poxa, nós viemos realmente os 2 para aprender, eu, meu pai, a minha mãe. Uhum. Então, me marcou muito, claro, meus pais, a relação que eles tinham, eles brigavam muito. Meu pai sempre foi alcoólatra, ele morreu, meu pai, faleceu quando eu tinha 20 anos, e pela bebida, e a minha mãe quando eu tinha 12. Então, essa doença e a perda da minha mãe aos 12 anos me colocou de frente com meu pai, que eu não tinha essa relação de estar de frente com ele. De alguma maneira, minha mãe talvez filtrava quem era realmente meu pai, eu não conhecia. Era um homem, um ser que vinha, conversava, jogava bola com ele. Mas quando minha mãe morreu, então aos meus 12 anos de idade, meu pai se apresentou como um grande carrasco, mestre, mas um grande carrasco pela violência, pelo alcoolismo dele. Então, sistematicamente, a minha vida dos 12 aos 16 era ser um dono de casa, cuidar das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs mais jovens, né? Sim.
fazia a comida o mais próximo da perfeição, a janta. Eu cozinhava em casa o jantar sempre, para que ele não reclamasse, porque ele uma vez, enfim, bêbado seria qualquer motivo. Então minha infância, minha adolescência, dos 12 aos 16 foi isso, foi cuidar de um alcoólatra e de duas irmãs, duas filhas, né? E aos 16 aconteceu uma grande mudança na minha vida, que eu briguei com ele, assim, ele me expulsou de casa, e aí o que você contou na introdução, assim, que eu vim para Porto Alegre de carona, de caminhão, com R$150 no bolso, e aqui cheguei na cidade, e hoje eu olho, poxa, quem era o Thiago, quem era aquele rapaz, aquele adolescente de 16 anos, eu consigo me ver como cheio de consciência, cheio de sabedoria das coisas que eu tinha que ir pra frente, mas logicamente eu não racionalizava nada, eu não ficava pensando, puxa isso, puxa aquilo, não. Sim. Eu comecei a estudar computadores, decidi sair da escola aos 16 anos, eu fiz o segundo ano completo só, e o terceiro ano já não fiz do ensino médio, e bom, e assim foi. Então eu dei essa contextualizada da minha adolescência, minha infância. Foi enriquecedor, pude aprender bastante mesmo, e hoje eu honro, o que importa é hoje, né? E eu olho para trás, honro essas escolhas, honro os pontinhos que se conectaram, honro a presença desses dois espíritos que eram os meus pais, e provavelmente a gente combinou ter essa relação aqui e saiu bem o plano. E por que honrar tudo isso? Porque tudo que aconteceu para mim parece eu ter um sentido, uma sensação de que eu não podia passar por essa vida depois de uma maneira muito superficial. Não sei os adjetivos e colocar, mas eu tinha que fazer aquilo tudo que eu passei ter sentido. E isso foi maravilhoso, é uma dádiva, é um presente dos céus, essa minha busca de colocar sentido e valor para minha vida pelo que eu passei no passado. Porque a perspectiva do passado que eu tenho é que eu podia ser rebelde, extremamente inconformado, ter, de repente, não sei, me matado, coisa assim. Enfim, teria os predicados para ter estragado a minha vida de verdade. E uma vez que eu não tive essas ideias, né, eu já me acho muito abençoado. Então dá vontade de retribuir essa bênção, de ter passado por um sofrimento sem forçar. Eu passei pelo meu campo de concentração. Sim. Porque eu remeto muito a um livro de Viktor Frankl, que ele dizia A Busca do Sentido da Vida, né? Que ele fala sobre a experiência dele, que esse sofrimento no campo de concentração fez ele querer dar um sentido para a vida mais profundo, né? Então é isso, esse é meu presente, o que eu recebi, essa vontade de dizer, eu não vou passar por aqui, por esse mundo, por essa vida, por essa experiência, sem ter colocado algum sentido, ter valorizado esses dias aqui, né? Nossa, uma lição de vida, Thiago, que legal. Eu acho muito bacana que tu tem essa posição de gratidão. Não é todo mundo que consegue fazer essa virada e que faz realmente. Como a gente estava falando, existem 1000 caminhos para a gente seguir e escolher. Esse já te faz um vencedor. Que bacana. Muito bacana, muito bom. Sim, tem gratidão. Então, só tem 2 motivos para acordar e agradecer. Com todas as curas, os processos, os insights que eu continuo tendo de tudo, de olhar para trás e ver o que cada sementinha ficou plantada em mim, né, de alguma coisa, mas a gratidão é preceito básico, que eu não é falar, é expressar como que na minha aura, no meu campo, né, eu expresso. Sim, exatamente. Tá tudo dentro, tá tudo dentro do plano. Né? E essa experiência, né, que tu teve, de alguma forma, você conseguiu transformar num aprendizado positivo para tua vida, assim. Sim. Nossa, que bacana. Bom, então, gostaria que você continuasse. Você chegou aqui em Porto Alegre, começou a estudar computação e depois você abriu sua própria empresa. É isso? Como é que isso? Eu fui morar na garagem de uma tia minha. Logo que eu cheguei aqui, ela deixou que eu ficasse com ela na casa dela e preciso trabalhar, dinheiro e ao mesmo tempo que ver dos estudos do colégio. Sim. E em poucos dias, um mês no máximo, eu consegui emprego numa empresa de tecnologia, de computação. E eu não sei porque eles me contrataram, porque de verdade eu não sabia nada. Eu sabia jogar jogos como qualquer adolescente. Enfim, talvez eu saiba porque me contrataram. Me contrataram e foi uma grande sacada, sorte, bênção, porque foi
uma oportunidade de ouro de eu ter como fast track, assim, era muito rápido, a oportunidade só dependia de mim. Eu estudava os livros de grandes companhias de tecnologia americanas, Sim. Microsoft, Linux, concorrentes que tinham na época, isso já fazem bastante, foi em 97, né? Então até o mercado era um pouco diferente de como é agora. Então eu pegava esses livros em inglês e a brincadeira, assim, o jogo era esse, eu estudava o livro, terminava ele, marcava uma prova que era monitorada pelos americanos, que eu tinha que fazer, responder essas perguntas dos seus sistemas. Era uma universidade muito particular, online, assim. Isso, muito voltada aos sistemas de cada companhia, cada fabricante de tecnologia. E eu disse, cara, isso aqui é muito legal, eu faço a prova, eu passo, eu ganho aumento de salário. Essa era sempre... Eu fui, me enfiei de cabeça, não vivia. Mergulhei. Eu não vivia assim, cara, não vou dizer não vivia, mas dos 16, 17, 18, eu estudava, não dormia praticamente, trabalhava na empresa e estudava nos horários de noite, né? Sim. É interessante que hoje eu não consigo ter esse diálogo com esse Thiago de 16, como eram meus pensamentos. Eu sei que eu entrei no brete e fui, assim, de estudar, não pensar, não conjecturar, não me achar vítima. Exatamente. Eu ligava pro interior, minha avó, quando eu comecei a fazer um pouco mais de amizade com meu pai, dizia que tava tudo bem, tá tudo bem, precisa de dinheiro, tá tudo bem, não precisa de nada. Estudava, aí ia pro interior, quando eu comecei a voltar para Guaporé para visitá-los e não fazia... Eu não vou dizer que é ruim ou que é certo ou que é errado, mas foi minhas escolhas, né? Eu não fazia festa, não saía, eu estudava. Então, aos 16 anos eu já me formei engenheiro de sistemas de um concorrente da Microsoft. Agora eu falo da Microsoft porque ela seria mais conhecida hoje, né? E aos 18, engenheiro de sistemas Microsoft, o mais novo da América Latina. Por ter feito, né, de uma maneira autodidata o meu caminho. E eu, quando converso com adolescentes, com jovens, eu não faço apologia a eles largarem os estudos, né? Eu disse, olha, eu estudei um monte, eu tenho fotos com a montanha de livros que eu estudava, só eu não fui na escola. Mas não é que eu... Não é que você não estudou, né? Mas eu realmente larguei a escola e assim passou, dos 16, 17, 18, 19, 18 eu recebi uma proposta para trabalhar em Santa Bárbara, no sul de Los Angeles. Sim. Não, no norte de Los Angeles, entre Los Angeles e São Francisco. E eu foi uma série de decisões diferentes, né, que eu tomei um pouco fora do que seria talvez o mais normal. Eu recebi muita grana com 18 anos, mas eu estava namorando. A minha primeira namorada, ficamos 8 anos juntos, é a mãe do meu filho mais velho, do Lorenzo. E eu decidi ficar para estar com ela, porque ela não ganhou o visto americano, né? Você não foi para lá? Não fui, minha família queria me ver, ficaram loucos. Não acreditaram. E eu tenho orgulho de dizer, eu não fui, eu não troquei o dinheiro por coisas que para mim tinha mais sentido, que era estar juntos. Eu me lembro que eu falei essa frase pra minha namorada, que eu vou dizer pros meus netos que eu fui ganhar dinheiro nos Estados Unidos e não fiquei com a pessoa que eu amava, que eu gostava, que estava junto. Ela não poderia ir. Ela já teve o visto negado, por talvez uma ingenuidade nossa de como a gente procedeu com o pedido do visto dela. O meu visto foi concedido, né? Sim. E como nós não éramos casados, enfim. Mas foi uma experiência maravilhosa, que eu tenho esse orgulho de dizer que eu escolhi ficar no Brasil. Logo minhas irmãs vieram morar comigo, meu pai perdeu a tutela delas pela violência que ele começou a praticar com elas. Então tem tudo se conecta, tudo é perfeito. Nossa. E esse movimento de eu ficar no Brasil gerou uma tensão positiva, criativa, que eu decidi fazer minha própria empresa. Então aos 19 anos eu montei minha própria empresa, a qual eu trabalhei até os 30, né? Com quantos anos você tinha quando suas irmãs vieram morar contigo? 18 para 19 também, 19. Então eu recebi... Já era um pai, né? De Sim. forma para elas, né? Uma tinha 15 e a outra 11. Elas vieram morar comigo aqui em Porto Alegre. Foi uma experiência linda, assim, que eu me orgulho também, porque eu era adolescente como elas, né? Éramos 3 adolescentes e recebi o papel de ser pai para elas, né? Foi muito... Me lembro que a juíza perguntou, senhor Thiago, muito formal, né? O senhor tem condições emocionais e financeiras de cuidar das tuas irmãs? Ela falou, devo lhe dizer que se não, elas vão para adoção. E eu disse, não tem o plano B, elas vêm morar comigo, lógico, né? Então foi lindo, foi uma experiência
que eu honro bastante. Nossa. Que bom que eu não fui para os Estados Unidos. Que lindo. Fiquei no Brasil. Isso foi depois. Depois, por isso que eu falo, esses pontinhos sempre se conectam quando a gente faz as coisas do coração. Se você fosse para os Estados Unidos, não teria essa possibilidade. Meu Deus. Eu tava com as passagens compradas. Porto Alegre, Los Angeles, de Transbrasil. Transbrasil. Cancelamos as passagens. Sim. Que linda essa história, Thiago. E sem muita densidade, meu Deus, não. Sem acabou. Vamos adiante. É importante isso, a gente levar as coisas sem aquele drama. A gente fala da questão da metacognição, de a gente ficar pensando sobre o pensamento, mas às vezes as pessoas gostam de ficar ruminando muito uma coisa e sofrendo, sendo que já passou e tem tantas possibilidades abrindo aí na frente. Né? Por isso que é interessante esse tempo sem tempo, porque o Thiago, adolescente, jovem, me ensina muitas coisas. Às vezes eu me pego ruminando e fazendo drama hoje. Sim. E eu honro essa, o que uma jovem que não pensava em nada, essas coisas, assim, dificuldades, né? Às vezes com questões pessoais, com a escola que eu tô montando, às vezes eu me pego, não, peraí, não faça drama, vamos viver a fé, crer que tudo vai dar certo. A fé que eu digo não fé religiosa ou de pedir bênçãos, a fé de se jogar no rio. Sim. E vamos ver onde é que vai dar. De se jogar e confiar. Essa fé aí eu adoro, acho muito bacana. Me jogo e vamos ver o que vai acontecer. Que legal, Thiago. Nossa, muito bacana. Realmente dá pra fazer um filme dessa história toda aí. Thiago, e qual é o nome da sua empresa que você criou? Não sei se ela existe ainda. Sim, existe. É PBI o nome da empresa. Nós criamos aí um meu sócio. Eu tinha 19, ele 20. Ele é um ano mais velho que eu. E um grande irmão, assim, e eles agora tem mais sócios que entraram na empresa. E eles seguem a empresa, acompanho assim um pouquinho de longe para respeitar o processo deles na empresa. Isso me perguntam muito quando eu resolvi sair, vender a empresa, meus bens pessoais. Não, Thiago, então a empresa devia estar muito mal e aí tu caiu fora antes que o barco afundasse, né? Disse, não, a empresa estava no melhor ano de toda a história dela. Só que essa subida, essas conquistas financeiras, materiais, elas paradoxalmente me colocavam mais em crise. Então, quando a empresa chegou num ápice de faturamento, de vendas, foi quando eu disse, eu não quero isso, eu honro, porque o fato de eu ter isso, eu posso tomar uma decisão agora muito tranquila. Meus amigos me chamavam louco, mais organizado que eles já viram, porque eu me organizei para fazer a loucura, eu vendi a empresa, guardei o valor que eu vendi dos meus sonhos, vendi meu carro, torrei o carro viajando, torrei viajando. E, então eu organizei a loucura, mas eu tinha condições pela empresa, a qual eu honro muito, né? A empresa foi um trampolim para você poder me deu uma sustentação, uma segurança, financeira, né? O que não é uma escolha fácil, né? Quando a gente está num momento bom e tem toda aquela pressão até social, que você estava super bem sucedido pelos olhos de todos, digamos assim, né? Da grande maioria, e você tomar essa decisão, confiar numa força interior maior. Né? Esse é o paradoxo, né? Claro que a gente tomar as decisões quando está na beira do abismo e se jogar, ou também é um método, né? Sim. Mas me parece que você tem que estar numa crise muito grande da pendente da curva lá embaixo, né? Tristeza, desespero. O que eu sentia não era exatamente isso. Eu era grato, meu ego, meu status, reconhecimento, tudo muito bem preenchido, mas de verdade minha alma vazia, um sentimento de vazio enorme. Então, o que eu às vezes também converso com as pessoas, com os adolescentes, com os jovens, minha mensagem não é venda tudo, vamos ser hippie, ou não conquiste nada, hippie, e sei lá, vender algum saia mochilando pelo mundo. É um método, ok? É um método. A decisão que eu tomei é um pouquinho diferente. Eu tinha as coisas e estava próximo de entrar na armadilha da vida. Sim. Que estava começando a ficar muito fácil, muito legal. Isso, ter coisas, comprar o que eu quisesse, entrar bastante grana. E isso é uma armadilha. É aí que a gente se perde. Exatamente. E é isso que eu sou agradecido de... Essa armadilha eu não quis entrar, porque eu tinha a impressão que dos 30 anos, quando eu tomei a decisão, aos 80, eu não ia ver a vida passar. Eu ia ficar iludido com essa... Num jogo, né? Até infantil, da questão de ter, de parecer, e não realmente
ser. Por isso que eu digo que é um paradoxo, porque eu decidi abrir mão disso e arriscar, que o verbo foi eu arrisquei, né? Arriscar essas decisões que eu tomei quando eu estava mais dentro disso tudo, quando isso estava tudo muito bom para mim, quando eu mais tinha, como eu falei, profissionalmente, como empresário, estava tudo indo bem. Quem sabe seja mais difícil, porque estava tudo indo bem. Exatamente, é uma decisão mais complicada. Quando não se tem nada, é muito fácil, não tem nada a perder. Mas quando você está no topo, mas aí um salto me parece que é até mais alto, porque você já está lá em cima, não sei, é um salto com mais propriedade de alguma forma, né? Você escolheu de uma forma consciente, não é uma coisa assim, estou morrendo, qualquer coisa eu me agarro aqui, né? Não. Em umas frases mais simples era isso, eu tava com receio de que a vida passasse e eu não ia, se fosse pelos dedos, né? Sim. Eu ia acordar com 80 anos e essa sensação que há relatos, há literatura, há livros que dizem que as pessoas na beira da morte ou em hospitais com enfermeiros, com médicos, confidenciam que estão sentindo uma tristeza, um arrependimento de terem vivido uma vida baseada na opinião dos outros, nos padrões que os outros definiram e que não seguiram seu coração. E eu digo, bom, geralmente essas literaturas, esses livros que são muito bons de ler, dizem que as pessoas elas se resignam a isso e infelizmente não tem mais tempo, né? Quer dizer, pode ser que é muito importante essa consciência para uma próxima vinda, quem sabe? Mas nessa não tem mais tempo. E eu tive esse mesmo sentimento, só que aos 30 eu olhei para frente e não tinha 5 minutos de vida. Tinha, quem sabe, 50 anos, né? Pô, isso aí já me dá uma sensação de gratidão e de bênção, de sorte, que eu tenho um monte de tempo para corrigir como eu achava que o rumo estava levando, né? De me descobrir melhor, saber quem eu era, a minha essência, qual é o propósito da vida. E que Francisco de Assis, eu não falo de São porque eu gosto do rapaz. Eu acho ele assim, para mim, Francisco foi um rapaz fora de série, que viveu em 1280, mais ou menos, né, naquelas décadas ali. E ele dizia, se a vida se resume a essa labuta diária por acordar e buscar dinheiro, isso não me serve, deve existir algo além. Ele não tinha resposta, ele só colocou essa frase, deve existir algo além que dessa peleia, essa briga por dinheiro. E eu tenho ele como uma inspiração. Foi mais ou menos isso que eu me perguntei, cara, a vida não pode ser só isso, só acordar segunda de manhã e, sei lá, tem que cumprir certos rituais. Que não está mal por determinados ciclos da vida, eu acredito. Há momentos de tudo, né? Há momentos de tudo. Eu falo para os jovens, conquistem, tenham sucesso, ganhem o que vocês almejam, só não fiquem aí. Sim. Porque essa caricatura de senhores de idade, que eu honro, não estou sendo, né, com muita educação e honra, nessa caricatura de senhorzinhos, lá no interior acontece muito, eles vão no banco quase todos os dias, para ver como é que está o saldo da conta, e aquele apego ao que já conquistou, cheios de medo que de repente o governo não confisque. E pô, e a vida tá indo e a gente faz talvez um pior negócio mais da China que pode existir, que é vender nosso tempo em troca de qualquer questão, até de dinheiro. Qualquer valor que a gente vender nosso tempo é um mau negócio. Já que é para fazer, de repente a gente precisa, às vezes na vida, fazer esse mau negócio, porque precisa, né? Tem momentos. Tudo bem, claro. Bom, que pelo menos de repente colocar metas de tempo, né? Limites, ou aquela questionamento e essa consciência de para quem estou vendendo isso, para que sentido eu estou colocando no meu trabalho. O sentido que eu quero para isso. Né? Nossa, Thiago, muito legal. Vamos falar então da tua viagem, né? Das tuas viagens. Parece que você fez uma primeira viagem, depois você voltou e a partir dessa viagem você, não sei como é que... E isso eu fui para a Ásia como, vamos dizer assim, como turista, né? Sim. Ainda assim, como empresário, tal, tinha empresa, eu tirei um mês de férias e fui... Eu assisti o filme quando eu era adolescente, 7 anos no Tibete, que é uma história real, tal, foi uma grande inspiração para mim. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei com Lhasa, que é a capital do Tibete, na cabeça, disse, eu quero um dia, é meu sonho, eu vou um dia para o Tibete. Então chegou o momento, aos 29, 30 anos, bom, agora é o momento de conhecer o Tibete. Como eu já estava indo para lá, eu disse, bom, vou aproveitar e conhecer o Nepal, por causa eu queria ir até o Base Camp
é o campo base do Everest. E tinha ouvido falar, uns meses ali antes, alguma coisa sobre o tal do país do Butão, da felicidade interna bruta. Então eu fui nesses 3 lugares. Lhasa, na verdade, me decepcionou pela cultura chinesa que está ali dentro, né? Que Lhasa é maior que Porto Alegre já. E eu tinha na minha ideia uma vilazinha, um vilarejo como era no filme. Eu disse, meu Deus, que é uma metrópole com avenidas, assim. Bom, nem Porto Alegre tem avenidas tão como está Lhasa hoje, shopping centers. E o povo tibetano oprimido, eles não desfrutam daquela megalópole que virou Lhasa, né? Eles têm um jeitinho. Então puxa, o meu sonho de vida não me frustrou, né, estar ali. Mas como são as coisas, acabei indo no Nepal, curti um monte, mas acabei indo pro Butão, e no Butão me apaixonei pelo país, pelo povo. E aí veio, assim, eu tava fazendo uma caminhada até o Tiger Nest, que é um dos mosteiros mais lindos do mundo. Ele tá encravado na montanha, assim. Tiger Nest é o ninho do tigre, né? Não parece nos filmes, assim, uma rocha? Isso, pode ser, pode ser que sim. Tem ele é o cartão postal do Butão, e caminhando ali veio, aqui eu vou morar nesse país. E ali eu já comecei a confabular volto pro Brasil, vou vender todas as minhas coisas, conversar com família, com meus sócios, e vou vir morar aqui um tempo. Então, foi daquela decisão, voltei pro Brasil já fazendo meus planos no avião, e cheguei aqui e tomei essa decisão de ir morar no Butão. A única coisa que eu tinha não era viajar pelo mundo, era ser voluntário no Butão e vivenciar aquela experiência que eu via naqueles dias que eu estava ali visitando eles. E deu tudo certo, as portas se abriram incrivelmente, assim. É a magia. Sentado aqui onde nós estamos fazendo essa entrevista, eu tomei um café uns 10 dias atrás com o Roberto Crema, e o Crema, ele é um dos entrevistados, dos colaboradores do Eu Maior, do documentário. Sim. E ele disse, Thiago, eu precisei de 30 anos de consultório para perceber que, se não todos, a grande maioria das pessoas que sentavam na minha frente buscando terapia e ajuda, a razão das suas enfermidades, das suas doenças mentais e, enfim, do seu desequilíbrio emocional, era que eles estavam longe, se distanciando do seu propósito de vida, da sua vocação, dos seus sonhos. Isso aí gera todos os outros problemas. Sim. E aí eu descobri que não existe um meio termo. Ou é a doença, a vida doentia, a normose, que é a doença de querer se adaptar ao padrão que não é teu. Ou é isso, ou é a magia. Não tem meio termo. Então, ou isso. E a magia é quando você se conecta, você está fazendo coisas que são relacionadas ao teu sonho, ao teu propósito de vida, à tua verdade absoluta. E eu tenho vivido essa magia desde que eu tomei a decisão de ir pro Butão. Um exemplo que eu fiz esses parênteses no Butão, não é bem assim você morar lá, né? Não pode chegar no Butão e querer morar no país mais fechado do mundo, talvez. Sim. Pela cultura fechado, por uma filosofia deles de que eles se mantêm a cultura deles bem, com bastante cuidado em relação à cultura deles, não abrir muito. É dos preceitos da felicidade. É um povo que tem a cultura ainda fechada. Sim. Então eles não recebem muito turista, muito estrangeiro, assim. Eles têm esse Só cuidado. pela ONU você vai acabar morando lá. E eu mandei um e-mail para um amigo que eu fiz lá, dono da agência de viagens, disse, olha, eu quero morar no Butão. Expressei para o universo, eu quero morar no Butão. Sim. Eu sei mexer com computador. E é mais ou menos isso, assim, muito se vira, universo, dá um jeito. E o meu amigo... Dava, o nome dele, Dava me retornou e disse, Thiago, tá, que legal a tua ideia. Bom, que eu vou te dizer, por casualidade, eu sou amigo de infância do ministro de tecnologia do Butão. E eu jogo golfe com ele já. Toda semana eu vou comentar. Sim. Tá? Tem um brasileiro louco que quer vir pra cá. E deixa me dar uns dias que eu entro em contato. Ele disse que comentou com o ministro adorou a ideia, porque o meu trabalho era com segurança. Alguma coisa como anti-pirataria, né? Sim. E o Butão precisava muito desse trabalho. Daí, a magia aconteceu. Eu fui primeiro a pessoa que entrou no Butão que não fosse por uma agência, né? Olha só. De fomento, que maravilha. de desenvolvimento, de ONU, agência europeia. Fui por um e-mail. E o ministro aceitou que eu fosse morar lá sem ganhar nada, lógico, como voluntário total. E foi uma magia, foi uma experiência de ouro. Eu fiquei 6 meses no Butão. Saí do Butão quando eu entendi, fiz meu trabalho, trabalhei 6 meses sem parar, 15, 16 horas por dia, porque eu amei fazer aquilo. Era um negócio muito bonito, assim, era colocar tudo que eu tinha conhecido em 15 anos de
de carreira a serviço de um país. Era muito legal, porque o país é tão pequenininho que era fácil dizer que era... Um país que tem uma proposta... Então, me apaixonei por isso, e aí, esse é um exemplo primeiro da magia, né? Tinha tudo para não ter conseguido morar lá. E aí comecei a viajar pelo mundo, e assim, a viagem começou a tomar forma conforme eu viajava. Para te resumir, da saída do Butão até ela estava sem forma. Eu ia conforme onde apontava o vento. Sim. Até que eu cheguei em Cusco, no Peru, depois de viajar por toda a Ásia, pela Europa. Em Cusco eu conheci uma escola de educação alternativa, trabalhei como voluntário aí, me apaixonei pela proposta. E educação, para mim, eu talvez tinha opiniões sobre ela, mas não era uma pessoa próxima da educação. Sim. Né? E em Cusco eu disse, tá aí, mais um pontinho se conectou, eu sei o que eu quero fazer para minha vida. Eu vou voltar para o Brasil e vou construir uma escola de educação alternativa, uma nova proposta, um modelo de educação diferente. Que, em síntese, foi uma grande inspiração o que eu vi, a proposta da forma como eles interagiam com as crianças lá em Cusco, nessa escola, de 120 crianças, né? Aldeia Yanapai, o nome da escola. Sim. Foi uma inspiração muito grande. Então aí, a viagem, eu tive mais 1 ano e meio de viagem, acredito, 1 ano e meio, e aí tomou muito sentido a viagem, porque daí eu viajei só para visitar projetos de educação pelo mundo. E viajar com sentido, sem sentido é muito bom, porque tu vai e faz, mas com sentido também é muito, te dá... O viajar com sentido é uma analogia à vida. Acordar de manhã, segunda-feira, com chuva e com frio, com sentido, tranquilo. Eu viajei do Alasca a Montevidéu, 22 mil quilômetros de moto, visitando projetos de educação e comunidades ecológicas, passando por todos os perrengues que dá para imaginar. Uma motinha, uma Titan 150 cilindradas, com sentido. Sim. E aí eu não pensava em tudo que estava sem sentido, porque tinha muita coisa sem sentido. Sem roupa, sem proteção, sem mapa, sem ferramenta, sem nada. Sem carteira de motorista, eu não tinha carteira de motorista de moto. Agora posso falar, porque presa acho que eu não vou. Agora já pode falar. Não é também uma apologia a... Como é que se diz? Não recomenda, né? Eu tenho carteira de motorista de carro, né? Mas de moto eu não tinha, mas enfim, o pessoal dos outros países não deram bola, né? Mas... Então, tinha tudo feito sem sentido, mas o sentido de viajar, visitando as escolas, me dava energia, me dava propósito. Então foi... De procurar. Que espetáculo. Nossa, foram 3 anos, assim, de viagens. Isso. E aventuras, né? Tantas aventuras pra dizer. Eu também morei fora um tempo e adoro essa coisa de viajar e se colocar em situações diferentes, e o inesperado faz parte da vida. E tem uma frase que eu peguei e ficou comigo, que é em inglês, eu sei a frase em inglês, em português fica: a vida é ou uma aventura ousada ou nada. Né? Eu acho que também tem muito a ver contigo essa frase, né? De mergulhar e acreditar no teu propósito. Olha, é o que o Crema falou, ou é a magia ou a doença. A doença seria nada, ou a magia. Uma aventura ousada ou nada, faz sentido. Eu falo muito para as pessoas as coisas de conselhos e... Quando eu converso com todo mundo sobre a minha história, meu caminho sagrado, que é como o caminho sagrado de qualquer pessoa. Todos os caminhos são sagrados, não tem... Na verdade, eu tendo a acreditar que para cada pessoa, assim como para a sociedade como um todo, como a humanidade como um todo, não tem nada a mudar. Sim. Mudar significa que estamos indo mal, precisamos mudar. Eu acho que todos que o caminho é sagrado, nós precisamos só avançar. E o avançar significa sair, às vezes, de momentos de densidão, de escuridão, de trevas, de materialismo, seja do que a gente tem aí de coisa que a gente não concorda, para um caminho mais de luz, mas é avançar, porque não tá mal o plano, tá tudo bem, o caminho sagrado de cada pessoa tá perfeito, ela pode avançar e ela vai sair, como eu falei, de alguns lugares para ir para uns lugares, quem sabe, mais clarinhos. O que eu mais quero conversando com as pessoas é que elas se sintam bem entusiasmadas, que na etimologia da palavra entusiasmo é cheias de Deus, cheias do divino, em paz, tranquilas, mas cada caminho, cada história é único. O que eu digo desse respeito é arriscar. A magia acontece quando a gente arrisca. Aí acontecem coisas maravilhosas, fantásticas na vida,
Coisa assim, meu Deus, como é que pode estar sendo assim tão fácil? Porque a gente tem uma ideia de sofrimento e esforço, né? Exatamente. E não... o taoísmo fala muito disso, e eu gosto muito dessa perspectiva, que a natureza é um grande mestre. Uma grande religião por si só é a própria natureza, ela mostra tudo, né? Sim. E a natureza não faz esforço para nada. Nada. Uma araucária cresce sem esforço. Não tem esforço. O que a gente imaginar da natureza não tem esforço para acontecer. Então, quando você estiver se esforçando na vida, colocar um pouquinho de atenção, que de repente é um alerta de que não é natural, não é o teu processo. Não é o teu caminho. Dedicar é diferente, dedicar-se. Dedicar-se. Eu estudei 16 horas por dia, 17, computação. Eu adorava mexer nos computadores. Estava se sentindo realizado. Mas não esforço nunca. E esforço é um alerta para a gente ficar esperto do que está acontecendo na vida. E se esforçar, as nossas famosas, os clichês, as zonas de conforto, né? De fato, dedicar-se e arriscar, esses dois verbos, essas duas decisões, elas te mostram uma certa magia e um certo brilho na vida. Isso eu acredito muito. Sinto mais do que acreditar. Eu acho que é mais... O próprio Osho, não sei se tu conhece, ele tem um livro que o título é Sai do seu próprio caminho. Get out of your own way. Nessa questão que tudo que a gente traz da sociedade, das cobranças, a gente põe na frente do nosso próprio caminho e muitas vezes a gente não deixa de seguir o nosso próprio caminho por causa disso, né? Então é uma briga, é um esforço, é uma luta constante contra o que a gente quer e a gente acha que tem que ser assim. E a sociedade, ela estimula as pessoas a serem assim, né? O bom é ser assim. E, Thiago, conta um pouquinho para nós sobre o teu projeto da escola em Guaporé, que já me parece que está tudo fechado já para começar aí a construção dela, né? Sim. E como é que tá? Como é que está acontecendo? Então, como eu te falei, que mais ou menos na metade da viagem teve esse propósito, já muito claro para mim, de voltar ao Brasil e fazer a escola. Eu saí de Cusco, fiz o caminho de Santiago de Compostela, onde usei o caminho muito para sentir mais desse propósito, onde eu desenhei muito a escola, onde eu pensava nas dinâmicas muito práticas de como seria a escola. Bom, tudo bem, é um sonho, mas e aí? As crianças chegam 1h da tarde, o que a gente faz? E o caminho foi um mês caminhando pela Espanha. Eu falo que tive tempo para pensar em tudo que foi coisa, né? E foi muito bom para planejar a escola. Eu saí da Espanha, voltei para as Américas e comecei a fazer o caminho, a descida do Alasca até o Uruguai, eu visitei 30 projetos de educação pelas Américas. Cada um me aportou uma inspiração, sem julgamento. Eu observava e absorvia, como se diz, cada um da maneira, do ponto de vista. Em verdade, todos eram muito iguais, todos de verdade estavam baseados num preceito de amor e liberdade, de alguma certa maneira. E eu, com essa viagem, com tudo, conforme eu ia descendo e avistando, foi se moldando o projeto da AINE. AINE significa compartilhar em Quechua. Quechua é o idioma dos Incas, né? Sim. Ainda é o terceiro idioma mais falado nas Américas, né? Em torno de 15 milhões de pessoas falam Quechua bastante, né? E é uma homenagem, um carinho ao povo peruano, que foi onde eu morei 7 meses no Peru também, quando eu trabalhei na escola, essa que me inspirou lá. E só que não é compartilhar um verbo, é compartilhar uma forma de viver. A gente traduz em português como um verbo. Então, AINE é uma forma de viver, onde eu e tu construímos a tua casa, vamos nós dois juntos construímos a casa de um amigo e vamos vivendo assim, de compartilhar, de ajudar, então a AINE, esse nome tem muito a ver com ela, de mostrar uma forma de viver. Não é uma pedagogia nova, não é uma educação. Antes de tudo, antes de uma nova educação, de uma nova pedagogia, de um novo método, que eu acredito que a gente nem precisa, pedagogias maravilhosas, Montessori, Waldorf, antroposofia, logosofia, tem muita coisa bonita. Mais uma seria até ego. Não, agora tem uma nova, que essa é a boa mesmo. Não, porque toma como base Montessori, as palavras de Maria Montessori, como ela expressava o que ela entendia do educador, da nossa relação com as crianças, desse profundo respeito e honra com as crianças, já está dito tudo. E assim como outros grandes educadores, como Paulo Freire, como tem em português Rubem o Alves, Pacheco, José Pacheco, eles falam da mesma coisa.
A dificuldade, o ponto aí, o gap que existe, a lacuna, é justamente a transformação do adulto. Então, a AINE está sendo criada para uma série de objetivos muito práticos. Inspirar o poder público, encorajar que o poder público veja existe um modelo, funciona e pode ser replicado nas escolas públicas. Esse é o primeiro objetivo da AINE. Eu visitei muito projeto legal, mas muitas bolhas. Muito bonito, mas muito fechadinho. Fechado e que não abre a proposta da sua replicação, né? Que seria o maior objetivo, né? Ainda o Pacheco fala que ele não gosta da ideia de copiar e replicar métodos, Sim. Porque quando é um modo de viver é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Sim. A ideia da AINE é que ela seja um espaço de referência, uma escola modelo, que as prefeituras municipais da região, do estado, do Brasil, de onde for, olha, realmente funciona. Quem sabe a gente pode fazer um trabalho com a Secretaria de Educação e vamos dar passos adiante. Uma nova proposta de pedagogia, de interação com as crianças. Então, esse é um primeiro objetivo. O outro objetivo da AINE é um espaço de transformação para o ser, para os adultos. Quem mais precisa de uma escola somos nós adultos. É verdade. Nós estamos desconectados, nós vivemos de uma certa quantidade de medos, de uma vontade de expressar controle, principalmente nas crianças. Então, a nova educação, a nova pedagogia começa com uma jornada interna dos professores, dos adultos, dos pais, dos educadores, de se desconstruir. Não existe formação na AINE de professores, existe desformação, desconstrução. O adulto que se desconstruir, e se reconstruir depois, dentro de uma mirada para dentro, certamente ele vai também mudar a maneira de ver as crianças. Sim. Uma maneira de seja mais de honra, de respeito, de entender que ele é um pequeno mestre, essa criança, que ele é um Da Vinci, é um Buda. Cada criança é um Budinha, um Cristo pequenininho, que está ali, com uma sementinha para expressar. E que o nosso trabalho como adultos é dar amor e não podar, não cortar as árvores. Nessa relação, porque parece um projeto assim, que é uma coisa revolucionária, a relação da escola, do espaço, da comunidade com a criança, ela é a mais simples, paradoxalmente. Sim. É só a gente não podar a árvore, as asinhas. Só que para chegar a esse ponto, não é fácil. A gente tem que aceitar nós perdermos o controle e revisitar e revisar todo o nosso ponto de vista e modo de viver como adultos. Então, é um novo adulto que nós precisamos. Que já possamos dar um basta no que a gente aprendeu e honrar o que a gente aprendeu nas nossas gerações, que veio dos nossos avós, dos nossos pais, que eles tiveram seus motivos de pensar e ver a vida assim, onde tudo caminhava para uma ideia de escassez, né? Sim. E algumas certas injustiças sociais bem afloradas, frustrações, enfim. Mas agora acho que a gente a nossa geração temos ainda o tempo e a habilidade de nos resignar e ver que a mudança é dentro. Eu falo, não tem problema, não tem nada político, partidário, sim, mas é muito fácil a gente ir para a rua e protestar, mas na verdade isso é um grande, uma maneira de contornar e fugir do protesto interno, do encontro que a gente tem que ter com a gente mesmo. Reclamar do marido, da esposa, namorado, do chefe, do pai, da mãe, reclamar do presidente, do prefeito é muito fácil, porque é uma baita de uma muleta para nós, porque nos gera um personagem externo para a gente botar tudo que a gente não gosta. Exatamente. E cria um atalho na verdade, mal tomado, na minha concepção, sim, que é do caminho verdadeiro que a gente olhar para dentro. E aí protestar de repente contra o governo, propor coisas depois com consciência é outra coisa, mas protestar como pegar um desvio para não olhar para dentro, a gente tem que estar muito atento. Então, não é uma nova escola que a gente precisa necessariamente, não é necessariamente uma nova educação. Precisamos, lógico, sim, mas antes de tudo, são adultos que assumam a responsabilidade perante as suas vidas. Exatamente. Então, os pilares, primeira coisa é novos adultos. Nós, não é a geração próxima, nós nos conectarmos com a gente mesmo, com a natureza, questionarmos nosso ponto de vista com as coisas, aceitarmos perdermos o controle. A partir daí, a gente vai poder começar a ter uma outra relação com 4 grandes pilares da sociedade. Educação, tudo muito automático. Troca a nossa maneira de ser, a gente vai rever esses 4 pilares de uma maneira diferente. Que educação é um grande pilar da sociedade.
o grandão, o grande pilar mesmo, a economia. Uma maneira diferente de passar a ver a economia. Religião e política. Então, eu colocaria um outro pilar, a família. Revisitar e rever esse conceito familiar. Não tem problema, família, laços afetivos. É coisa muito bonita, é a nossa base, mas eu acredito que a nossa unidade social, sem utopia, mas assim, é um conceito a gente pensar que nossa origem é tribal, é comunitária. A família foi criada como um preceito para a economia, né? Para os feudos, para os reinos. Sim. Casa aqui, deixa tudo quietinho aqui. Exato. Laços afetivos é outra coisa. Mas o conceito tribal de comunidade, a gente tem que rever eles, porque a gente está muito, muito fechadinho na nossa unidade familiar e o resto que se vire, né? Então, lembrando, se a gente se reconstrói, a gente reconstrói a educação, reconstrói a economia, reconstrói a família, reconstrói a política e até nosso ponto de vista com a religião, que a religião religare do latim, né? Reconectar. Com você mesmo. Existem N maneiras de se reconectar e de linguagens que falam sobre esse amor, né? Então é isso que eu acredito, mas começa da nossa vontade de olhar para dentro. É simples e complexo ao mesmo tempo. Sim. Não é complicado, mas é complexo. Mas eu é posso complexo. dizer que não. Com certeza. É um projeto muito ambicioso, no bom sentido da palavra, mas ele é lindo demais e o mundo está precisando muito disso. Eu acho que a escola vai dar o que falar. Uma escola para adultos, né? Depois também para crianças. Isso que eu achei genial. Primeiro a gente começa a pensar que é para crianças. Não, é para adultos. Elas são os que menos precisam. São os que menos precisam. Elas estão conectadas. Sempre costumamos falar, né? O problema são os pais. Os problemas na escola. Os pais são piores. Nossa senhora. Eu vi que o terreno é lindo, é um parque em Guaporé. É um parque ecológico, um bosque, eu brinco, é um bosque encantado. Ele tem 4 hectares. Nós estamos no processo da formalização, da burocracia, né? Hoje, conversando com você, nós estamos fazendo o processo junto ao Ministério Público da criação da fundação. A fundação ela é o objeto que permite receber o comodato da prefeitura desse nosso bosque, né? Sim. Mas está tudo assim, muito bem alinhavado, sem a magia, né? Eu já posso contar que uma cidade pequena como Guaporé, com 25 mil habitantes, com uma cultura bastante conservadora, italiana, na Serra Gaúcha, e o poder público se dispor a fornecer um terreno quase dentro da cidade, enorme, para uma nova proposta de educação para adultos e crianças. Nossa. E é lindo, é histórico. É lindo. Tudo que tem acontecido em Guaporé já é muito histórico, muito bonito, assim, os encontros com vereadores, com o poder judiciário, com o prefeito, palestras com gente muito diferente do que o pessoal estava acostumado, né? Brinco com ETs, assim, que vieram falar, trazer uma nova mensagem, coisas bonitas. A AINE está acontecendo já, ela é uma coisa real, já muito real. Os convites de todo o estado para falar, assim, eu sou muito grato por poder levar essa mensagem. E qual a ideia? A AINE está sendo criada para fechar. Também é muito paradoxal, porque a hora que ela tiver motivos de fechar as portas, quer dizer que já tudo ao redor dela está meio na mesma vibe, né? Então, tomara que ela deixe de ser necessária em muito pouco tempo. Sim. Sem apego, sem ego, um projeto que seja um cometa, que passe, inspire, que agora seja um farol de luz, que inspire outros lugares a fazer coisas parecidas e com essa perspectiva. Para a criança, é um lugar onde ela se senta segura a expressar a sua genialidade e tudo que a criança é sagrada. Para o adulto, um lugar de inspiração para ele revisitar seus conceitos perante a vida. Para a AINE, tudo que está sendo construído é um convite para a pessoa olhar para dentro. O fato de ser sustentável, o fato com bioconstrução, com permacultura, o fato de ter economia solidária com um restaurante, com um hotel, onde 100% das vendas vão para o projeto e não uma doação. Sim. Tudo convida a gente, isso aqui não é comum, você nunca tinha visto para o adulto, né? Então, essa proposta para o adulto e a proposta para o Estado, para o governo, de ser um lugar onde os prefeitos, os secretários de educação vejam que é possível só tomar a decisão, que não precisa de investimento financeiro, é uma decisão de algumas mudanças serem feitas nas escolas. Por exemplo, não ter sala de aula, não ter provas, não ter turmas divididas por idades, não ter campainha dividindo os períodos, são coisas que é só tomar decisão. Claro que é uma jornada até aí.
processo. Mas basicamente é só tomar a decisão, não precisa de nenhum suplemento orçamentário, né? E é o que a gente quer inspirar e ajudar, que as escolas, as secretarias de educação vejam que é possível no seu tempo, no seu processo, né? Mas que é possível. De repente uma cidade, por exemplo, o Guaporé tem lá sua dezena de escolas municipais. Depois de um tempo ele escolheu uma e essa ser um modelo para tentar fazer esses ajustes, né? aos poucos. Isso. Uma curiosidade, Thiago, qual é o tamanho desse parque, desse terreno onde vai a Aine vai se mudar? 4 hectares, 4 hectares e meio, isso. A gente tem um acordo com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, em torno de 40% a 50% ele permanece público para visitação, para trilhas, para as pessoas tomarem chimarrão, sob a administração da Aine, né? Então ele vai ser, de alguma maneira, até por segurança para as crianças, um pouco dividido com cercas naturais, né? Cercas vivas. E a escola em si, os outros 2 hectares, vamos dizer 2 hectares e meio, sendo que a escola mesmo, tudo é escola na verdade, tudo, né? Mas os espaços educativos, onde também é um certo pecado, o Pacheco não diz, tudo é espaço educativo, a cidade é um espaço educativo. Mas enfim, nossas construções, biblioteca, casa de arte, circo, os ateliês, a Aine não tem sala de aula, tem ateliê, é ali que a criança estuda, ali que ela expressa, né, sua genialidade. Então os esses espaços são em torno de 1 hectare. Depois o outro hectare é o restaurante, as cabanas, o hostel, que é uma forma de entrar, loja de artigos naturais, que é a forma de sustentabilidade financeira. De sustentabilidade, por aí também. Isso. Sensacional, Thiago, muito legal, muito legal. Eu vou pedir que tu passe o teu contato para alguém que esteja interessado em saber mais, conhecer mais o teu projeto, entrar em contato contigo, como é que faz? Certo. O nosso e-mail é cidadeescola@fundaçãoaine.org, fundação, né, sem cedilha, sem acento, lógico. Então, cidadeescola@fundaçãoaine.org ou www.fundaçãoaine.org, nossa página, ou ainda pelo Facebook, só colocar lá, procurar Cidade Escola Aine. Então, são os três métodos de contato para... Aine é com Y? Perdão. Aine, A-Y-N-I. Isso. Então, quem quiser visitar Guaporé, conhecer o bosque, a gente começa a construção em outubro. Então, até outubro o bosque está lá aberto para visitação. E eu incentivo as pessoas se movimentem a conhecer, quem estiver próximo, enfim. Porque o bosque por si fala tudo que eu falei para ti agora. Ele fala até melhor que eu. Porque ele expressa uma energia muito bonita. Chega lá e imaginar esse movimento dos adultos, de classes de yoga, de quem sabe cursos para parto natural, humanizado com as mães, as crianças estudando, clientes comendo uma comida saudável, natural. Parece que o bosque te dá essas boas-vindas. Então, quem quiser visitar Guaporé, uma outra coisa, a gente sempre publica no nosso site, na nossa página no Facebook, as palestras, os encontros, os bate-papos. Toda semana tem em algum lugar do estado, o do Brasil também. Quem quiser convidar a gente, pela nossa disponibilidade também de agenda, podemos fazer bate-papo com professores, com pais, só entrar em contato. Faz parte da missão e do nosso propósito. Que maravilha. E obrigado pela oportunidade de falar e expressar tudo isso para os teus ouvintes. Sim. Eu queria reiterar aqui para os ouvintes que todos os contatos que o Thiago passou aqui vão aparecer aí no blog, né, no post do blog. Vocês não precisam também ficar anotando neste momento. E, Thiago, muito obrigado pela sua presença. Que mensagem linda que você passa, mensagem que está dentro de você, né? E uma experiência maravilhosa. Eu acho que quanto mais se espalhar isso, melhor. E nos dias de hoje as pessoas estão precisando disso. Que legal, sou muito grato e me disponho sempre aí estar parceiro desse teu projeto, e a gente pode daqui a pouco fazer mais entrevistas mais lá pra frente, quando a escola for inaugurada e saber como tem andado e tudo mais. Perfeito, combinado muito já legal. Então. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Roberto. Obrigado. Tchau, tchau.